Existem segredos que deveriam permanecer enterrados nas sombras da Serra do Caverá. Verdades que mancham a alma e torturam a mente durante 25 anos de silêncio absoluto. Eu tentei esquecer. Deus sabe o quanto tentei apagar aquelas imagens da minha memória, aqueles sons dilacerantes que ainda ecoam nos meus pesadelos mais sombrios. Mas há verdades que não morrem. Não importa quantas garrafas você esvazie ou quantas noites sem dormir você acumule. E a pior de todas é esta: algumas maldições não precisam ser acreditadas para serem reais. Elas apenas esperam, pacientes como predadores na escuridão, até que a lua cheia surja novamente. Meu nome não importa mais. O homem que eu era morreu naquela noite gelada do inverno de 1998. E o que restou é apenas uma casca vazia, carregando cicatrizes que nunca fecharam completamente. Durante um quarto de século, mantive minha boca fechada, engoli o horror e fingi que aquilo tinha sido apenas um pesadelo febril, uma alucinação coletiva, causada pelo medo e pela escuridão. Mas ontem à noite, enquanto o vento uivava através dos pinheiros que cercam minha casa, eu os ouvi novamente. Aqueles sons impossíveis de descrever, aquela mistura nauseante de agonia humana e fúria bestial que congela o sangue nas veias. Os uivos voltaram e desta vez eu sei com certeza absoluta, eles estão mais próximos. Posso sentir nas minhas entranhas, nas cicatrizes profundas que rasgam meu ombro e descem pelo braço esquerdo. Marcas de garras que nenhum animal conhecido poderia ter deixado. Elas ardem, pulsam e latejam como se fossem feridas recentes, não ferimentos de 25 anos atrás. É como se meu corpo lembrasse, como se cada célula da minha carne gritasse em terror silencioso. Decidi quebrar meu silêncio porque sei que vou morrer em breve. Posso sentir isso nos ossos que doem durante as noites de lua cheia, no suor frio que me acorda às 3 da manhã. Na certeza inabalável de que algo terrível está se aproximando. Mas antes de partir, seja lá como isso acontecer, preciso contar o que vi. Preciso testemunhar a verdade sobre o que existe nas montanhas isoladas da Serra do Caverá, onde as famílias antigas guardam segredos mais antigos que suas propriedades. Esta é a história de como meu melhor amigo se transformou em algo que não deveria existir. É a história de uma noite que manchou minha alma para sempre e de uma maldição que nunca deixou de me perseguir. Porque algumas coisas, meu amigo, são piores que a morte. E uma delas é saber que o monstro tem seu rosto. Julho de 1998 chegou à Serra do Caverá como um punho de gelo fechando-se sobre a região. As geadas matinais transformavam os campos em lençóis brancos e cristalinos, e o vento cortante que descia das montanhas trazia consigo um frio que penetrava até os ossos. Mas não foi o inverno rigoroso que fez os moradores antigos trancarem suas portas assim que o sol se punha. Não foram as temperaturas abaixo de zero que levaram fazendeiros experientes a manterem armas carregadas ao lado da cama. Era outra coisa, algo primitivo, visceral, que fazia os cavalos relincharem nervosos nos currais e os cães se recusarem a sair de perto de seus donos. Naquele tempo, eu tinha 22 anos e a arrogância típica de quem ainda não conheceu o verdadeiro terror. Eduardo, meu amigo desde a infância, tinha a mesma idade e o mesmo desprezo inconsequente pelo medo. Quando meu tio Aristeu ligou, dizendo que precisava de ajuda na estância, que algo estava atacando o gado de forma brutal, não hesitamos. Empacotamos alguns suprimentos, jogamos malas velhas no banco traseiro do Chevette azul de Eduardo e pegamos a estrada de chão batido que serpenteava até as propriedades isoladas do interior. A viagem de quase 3 horas nos levou cada vez mais para dentro das montanhas, longe da civilização, longe de qualquer ajuda possível. As fazendas ficavam mais esparsas, os sinais de vida humana mais raros. Apenas extensões intermináveis de campo, bosques,
densos de eucaliptos e pinheiros, e aquele silêncio pesado que parecia engolir até mesmo o som do motor. Eduardo dirigia com uma mão no volante, contando piadas ruins e fazendo planos para as férias de verão. Eu olhava pela janela, observando como a paisagem se tornava progressivamente mais selvagem, mais hostil, mais antiga. Quando finalmente chegamos à estância do tio Aristeu ao entardecer, encontramos um homem visivelmente abalado. Aristeu tinha servido no exército, era conhecido por sua firmeza e coragem, mas seus olhos traziam uma sombra que nunca tinha visto antes. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas, cavadas pelo medo e pela falta de sono. Ele nos recebeu na varanda da casa principal, uma construção antiga de pedra e madeira que parecia brotar diretamente da terra. E suas primeiras palavras foram: "Vocês não deveriam ter vindo. Ninguém deveria estar aqui." Mas era tarde demais para voltar. A noite já começava a cair sobre a Serra do Caverá, trazendo consigo uma escuridão diferente, mais densa, mais ameaçadora. E enquanto Aristeu nos mostrava o que restava do gado atacado, enquanto observávamos carcaças mutiladas de forma impossível, com pedaços inteiros de carne arrancados como se por mãos desesperadas e não mordidas limpas, nenhum de nós imaginava que em poucas horas tudo o que conhecíamos sobre a realidade seria destruído para sempre. A cozinha da casa cheirava a café forte e lenha queimada quando nos sentamos ao redor da mesa pesada de madeira. Aristeu serviu cachaça em copos grossos, suas mãos tremendo levemente. Um detalhe que me perturbou mais do que qualquer história que ele pudesse contar. Do lado de fora, através das janelas embaçadas pela condensação, podíamos ver os últimos raios de sol morrendo atrás das montanhas distantes. A escuridão se aproximava como uma criatura viva, devorando a luz, transformando os campos familiares em territórios desconhecidos e ameaçadores. Começou há 3 semanas, Aristeu disse, sua voz rouca, quebrando o silêncio tenso. Primeiro foi uma novilha. Encontrei ela no Campo Norte, com a garganta rasgada e o ventre aberto. Pensei que fossem pumas, talvez uma matilha de cães selvagens. Mas não havia mordidas limpas, entendem? Eram marcas de garras e mãos. Ele pausou, seus olhos fixos no copo de cachaça. Marcas de mãos humanas, mas grandes demais, fortes demais. Como se algo tivesse simplesmente enfiado os dedos na carne e arrancado pedaços. Eduardo riu nervosamente, tentando quebrar a tensão. Tio, com todo respeito, deve ter sido algum animal grande. Talvez até uma onça descida das serras mais altas. Mas sua voz soava forçada, sem convicção. Aristeu o encarou com uma expressão que era meio pena, meio terror puro. Eu pensei o mesmo. Até a 4ª noite, quando ouvi os gritos. Ele esvaziou o copo de uma vez. Não eram gritos de animal, eram de algo que já foi humano, algo em agonia, se transformando em outra coisa. O relógio na parede marcava 7h30 quando Eduardo começou a passar mal. Foi súbito e violento. Um momento ele estava sentado normalmente. No próximo, tinha a testa coberta de suor frio. Os dedos agarrando a borda da mesa com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. "Tá tudo bem?" perguntei, já me levantando. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algum ponto além das janelas, além da realidade visível. "Eduardo?" Aristeu se levantou também, derrubando a cadeira. "Que dia é hoje?" "Dia 17. Respondi confuso. "Por quê?" Aristeu praguejou baixo, correndo até uma gaveta e sacando um revólver calibre .38. "Lua cheia. Puta que pariu. É lua cheia." Eduardo gemeu, um som baixo e gutural que não parecia humano. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto ele tentava se levantar, mas suas pernas falharam. Ele desabou no chão de madeira com um baque pesado, contorcendo-se, suor encharcando sua camisa. "O que está acontecendo com ele?"
Gritei, correndo para ajudar meu amigo. Mas Aristeu me segurou com força brutal. Não chegue perto! Por Deus, não chegue perto dele! Lá fora, os cães começaram a latir freneticamente. Não latidos normais de alerta, mas sons histéricos, aterrorizados, como se tivessem visto a própria morte se aproximando. Através da janela pude ver a lua, enorme, prateada e perfeitamente redonda, surgindo entre nuvens grossas e negras. Sua luz penetrou a cozinha, banhando tudo em um brilho espectral e doentio. E foi quando Eduardo começou a gritar. Não palavras, não pedidos de ajuda. Apenas gritos rasgados, primais, sons de agonia absoluta que faziam meus ouvidos doerem e meu estômago se revirar. A transformação começou com os ossos. Eu podia ouvir. Deus me perdoe. Eu podia ouvir cada estalo, cada quebra, cada reorganização impossível da estrutura que mantinha Eduardo humano. Suas costas arquearam de uma forma que nenhuma coluna deveria permitir. Seus braços se contorceram em ângulos grotescos, enquanto os ossos se alongavam sob a pele que esticava e rasgava em alguns pontos. Sangue começou a escorrer de sua boca, de seus ouvidos, de seus olhos arregalados em terror e agonia. E ele gritava pedindo ajuda, gritava meu nome com uma voz que ficava cada vez mais distorcida, mais animalesca. Precisamos fazer alguma coisa, berrei para Aristeu, lágrimas descendo pelo meu rosto. Mas meu tio apenas apontava o revólver para Eduardo com mãos trêmulas, rezando baixinho, palavras em latim que não reconheci. É tarde demais. Ele sussurrou. A maldição já o tomou. Deus nos perdoe, mas é tarde demais. As mandíbulas de Eduardo começaram a se alongar, a pele do rosto esticando sobre uma estrutura óssea que mudava, que crescia, que se tornava algo bestial. Seus dentes humanos normais, começaram a cair, tintindo no chão de madeira, enquanto outros cresciam em seu lugar. Caninos longos, curvos, feitos para rasgar carne. O cheiro era insuportável. Sangue, suor, algo metálico e podre que fazia meus olhos lacrimejarem e meu estômago se contorcer. A camisa de Eduardo se rasgou completamente quando seu torso se expandiu. Músculos surgindo sob a pele como cordas sendo puxadas. Pelos começaram a brotar, não pelos humanos finos, mas pelagem grossa, escura, cobrindo rapidamente cada centímetro de pele exposta. Suas mãos, que tinha segurado tantas vezes em cumprimentos de amizade, se transformaram em garras monstruosas, unhas alongando-se em presas curvas e afiadas como lâminas. Mas o pior, o absolutamente pior, eram os olhos. Porque mesmo enquanto tudo mais se transformava, enquanto meu amigo morria e algo terrível nascia em seu lugar, os olhos ainda eram dele. Ainda reconhecia Eduardo ali, aprisionado dentro daquela carcaça monstruosa, consciente do que estava acontecendo, aterrorizado com o que estava se tornando. Eles me encaravam, suplicantes, humanos até o último segundo, até que a transformação os alcançou também, e a humanidade se apagou como uma vela sendo soprada, substituída por algo primitivo, faminto e absolutamente feral. Quando finalmente terminou, não podiam ter sido mais que 3 ou 4 minutos, mas pareceram horas de tortura. Diante de nós estava uma criatura que desafiava qualquer descrição racional. Media mais de 2,5 metros de altura, coberta de pelos negros matizados de cinza, com um corpo que era uma mistura grotesca de lobo e homem. As patas traseiras eram digitígradas, feitas para corrida e saltos impossíveis, mas os braços terminavam em mãos reconhecíveis, dedos alongados, coroados com garras que brilhavam à luz da lua. A cabeça era de um lobo colossal, mas com traços vagamente humanos na estrutura do crânio. Nos olhos que brilhavam amarelo fosforescente na penumbra. O monstro que tinha sido Eduardo ficou imóvel por um momento que pareceu se estender pela eternidade. Músculos se contraíam sob a pelagem.
A respiração vinha em fungadas profundas, enquanto aquela coisa, porque não era mais meu amigo, não era mais humano, nos observava com uma inteligência perturbadora. Pude ver pensamentos se formando atrás daqueles olhos amarelos, algum resquício de consciência lutando contra instintos predatórios ancestrais. E então, o instinto venceu. A criatura abriu as mandíbulas e soltou um rugido que fez as janelas tremerem em suas molduras, um som que vinha das profundezas do inferno e carregava consigo pura fúria assassina. Aristeu disparou. O estampido do ponto 38 foi ensurdecedor no espaço confinado da cozinha, mas a bala apenas ricocheteou na musculatura densa da criatura, arrancando um uivo de dor e raiva. O lobisomem se lançou sobre meu tio com velocidade impossível, cruzando a distância em uma fração de segundo. Aristeu tentou disparar novamente, mas a criatura o acertou com uma das patas, enviando-o voando através da cozinha. Ele bateu na parede com um estalo horrível de costelas quebrando, desabando no chão em um monte imóvel. Então, aqueles olhos amarelos se viraram para mim. Pude sentir o peso daquele olhar predatório, a avaliação fria de uma fera calculando o melhor ângulo de ataque. Meu corpo reagiu antes que minha mente consciente pudesse processar o terror. Virei e corri. Atravessei a sala de estar, derrubando móveis atrás de mim em uma tentativa patética de criar obstáculos. Atrás de mim, ouvi o som de garras rasgando madeira, de objetos sendo esmagados como se fossem feitos de papel. A criatura não estava apenas me perseguindo, estava brincando comigo, saboreando o medo, deixando que eu sentisse uma falsa esperança antes de encurtar a distância. Consegui alcançar a porta dos fundos e me joguei pela abertura, caindo na grama gelada do quintal. A noite tinha caído completamente e a lua cheia transformava a paisagem em um pesadelo de prata e sombras. Corri em direção aos campos, aos bosques de eucaliptos que ofereciam a única chance de esconderijo. Meus pulmões queimavam com o ar gelado. Meu coração martelava tão forte que tinha certeza de que iria explodir. Atrás de mim, o uivo cortou a noite. Um som de triunfo e fome que fez minha bexiga quase ceder ao terror puro. Entrei correndo no bosque, galhos chicoteando meu rosto e arranhando meus braços. A escuridão era quase absoluta sob as copas das árvores. Apenas fragmentos de luar penetrando aqui e ali. Tropecei em raízes, caí, levantei, continuei correndo sem direção, apenas querendo me afastar daquela coisa, mas então ouvi o som de galhos quebrando, de algo grande e pesado se movendo através do bosque, com facilidade aterradora. A criatura estava me perseguindo e estava se aproximando. Escondi-me atrás do tronco grosso de um eucalipto, mordendo minha mão para sufocar os soluços de terror que queriam escapar. Meu corpo inteiro tremia, parte pelo frio cortante, parte pelo medo absoluto que tinha se apoderado de cada fibra do meu ser. Podia ouvir a criatura se aproximando, o som de patas pesadas quebrando gravetos, fungadas profundas enquanto farejavas o ar procurando por mim. O cheiro de sangue e algo almiscarado e selvagem preenchia meus pulmões. Fechei os olhos com força, rezando para deuses nos quais nunca tinha acreditado, implorando por um milagre que sabia que não viria. O silêncio caiu sobre o bosque como um manto. A criatura tinha parado de se mover. Meu cérebro gritava para que eu permanecesse perfeitamente imóvel, para que não fizesse um único som, mas minha respiração ofegante parecia alta como trovões em meus próprios ouvidos. Lentamente, tão lentamente que cada segundo parecia uma hora, virei a cabeça apenas 1 centímetro para espiar ao redor do tronco, e meu coração congelou. A criatura estava a menos de 5 metros de distância, parada em 2 patas, a cabeça inclinada em um ângulo vagamente humano, enquanto me observava. Ela tinha sabido onde eu estava o tempo todo, tinha me deixado pensar que estava escondido, estava brincando comigo. Quando a criatura se lançou, não tive tempo de gritar.
Garras me acertaram no ombro esquerdo e rasgaram descendo pelo braço, cortando através da jaqueta, da camisa, da carne com facilidade aterradora. Dor explodiu em meu cérebro, tão intensa que quase desmaiei. Caí de costas. A criatura sobre mim, suas mandíbulas abertas mostrando fileiras de dentes que brilhavam de saliva. Podia sentir seu hálito quente no meu rosto, ver meu reflexo aterrorizado naqueles olhos amarelos. E então, por um breve segundo, algo mudou naquele olhar. Reconhecimento, horror. Eduardo ainda estava lá dentro, lutando contra o monstro, aterrorizado com o que estava prestes a fazer. Foi quando ouvimos os carros. Motores rugindo pela estrada de terra, faróis cortando a escuridão, vozes de homens gritando. Os vizinhos mais próximos, alertados pelos disparos e pelos gritos que ecoaram pelas montanhas. A criatura levantou a cabeça, fungou o ar e então fez algo que nunca vou esquecer. Olhou para mim uma última vez, com uma expressão que poderia jurar que era de súplica, de desculpa, de adeus. Então, ela se virou e desapareceu na escuridão do bosque com velocidade sobrenatural. Seus uivos se distanciando enquanto fugia para as profundezas da Serra do Caverá. Encontraram-me meia hora depois, quase morto de hemorragia e choque hipotérmico. Murmurava incoerências sobre monstros e maldições. Aristeu sobreviveu com 6 costelas quebradas e um pulmão perfurado, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou internado em uma clínica psiquiátrica apenas 3 meses depois, balbuciando sobre a lua e sobre pecados antigos. O corpo de Eduardo nunca foi encontrado. A história oficial falou de um ataque de animal selvagem, possivelmente uma onça ou até mesmo um lobo-guará especialmente grande e agressivo. Minhas cicatrizes foram tratadas, costuradas, mas nunca realmente curaram. Elas doem, especialmente durante as luas cheias. Durante 25 anos, mantive silêncio. Mudei-me para a cidade, evitei a Serra do Caverá, tentei construir uma vida normal enquanto carregava um segredo que corroía minha sanidade. Mas 3 noites atrás, enquanto a lua cheia brilhava através da janela do meu quarto, senti algo que não sentia há mais de 2 décadas. Meus ossos começaram a doer. Não uma dor normal, mas aquela sensação profunda de algo querendo rachar, reorganizar, transformar. E então ouvi os uivos, distantes, mas inconfundíveis, ecoando através das colinas que separam a cidade das montanhas. Ontem à noite, os uivos estavam mais próximos, muito mais próximos. Quando olhei no espelho esta manhã, havia algo diferente em meus olhos, algo selvagem, algo faminto. E minhas unhas, juro por Deus que estavam mais longas, mais grossas, quase como... Não posso pensar nisso. Mas sei que Eduardo está voltando. Posso sentir através de alguma conexão impossível que foi criada naquela noite quando suas garras rasgaram minha carne. Ele está vindo me buscar. E a parte que mais me aterroriza, a verdade que mal consigo admitir para mim mesmo, é que uma parte de mim, uma parte escura e crescente, está ansiosa para encontrá-lo novamente, porque algumas maldições não matam você, elas apenas esperam, pacientes e imortais, até que seja sua vez de uivar para a lua. Se você está ouvindo isto e mora perto da Serra do Caverá, tranque suas portas durante as noites de lua cheia. E se ouvir uivos na escuridão, não saia para investigar, porque agora somos 2 e temos tanta fome.